Boas tardes, meus irmãos. Hoje estou um bocadinho constipado e um bocadinho com tosse. Nestas semanas tem feito bastante frio, tem estado a menos 20 às vezes. E ainda por cima com o vento, o frio ainda se sente mais. Às vezes chega até a menos 30 negativos. Portanto, este é o vídeo que para aqueles que ainda não acreditam da transubstanciação, ou seja, da mudança do pão para o corpo e divindade e alma e sangue de Cristo, para este vídeo vai-vos surpreender bastante. Tal qual começou a perder muita gente que vocês vão ver que há gente que teve que envolver numa investigação, em várias investigações até, por aí, e que completamente ficaram abismados com aquilo que viram. Aquilo que eu vou falar é o chamado milagre eucarístico, ou seja, hóstias que transformaram em carne e às vezes até sangravam. Por exemplo, temos por exemplo em Santarém, aconteceu em 1847. Houve uma senhora que tinha problemas o marido era infiel a ela e ela foi recorrer a uma bruxa. Essa bruxa disse que resolvia o seu problema, só que o pagamento que ela queria era que ela trouxesse uma hóstia consagrada. Então ela foi para a igreja, fingiu que estava muito doente, pediu ao seu padre a comunhão, o seu padre deu, não é? E ela depois tirou da boca e envolveu no véu. A gente estamos a falar aqui, claro, do século XIII, ainda as mulheres usavam véu para ir à igreja. Então ela tirou da boca e envolveu no véu. E a caminho de casa ela começou a ver que a mão dela estava com bastante sangue, estava a pingar já para o chão e tudo, e reparou que era a hóstia. E ela, com um susto, foi para casa e pôs lá o véu e a hóstia tudo dentro de uma arca. À meia-noite, a arca saía e irradiava luz, saía luz da arca para fora. E o marido tanto é que o marido acordou: o que é isto? O que é que está a passar? E ela contou a história. E não é que depois, no dia seguinte de manhã, o marido foi à igreja, chamou o sacerdote, contar tudo aquilo que aconteceu. E saiu depois, a hóstia saiu daquela casa em procissão para a igreja. E ficou toda a gente admirada, e ainda essa hóstia ainda está lá exposta para quem quiser ver. A hóstia transforma em carne e em sangue. Um dos milagres mais famosos é o milagre em Lanciano, que parece que foi o primeiro milagre eucarístico que aconteceu na história, no ano 700 mais ou menos. É dos mais famosos. A gente, se tu fores ao Google procurar milagre eucarístico, vai-te aparecer logo o milagre de Lanciano, uma cidade de Itália. E há agora um dos mais recentes, foi em 1996 em Buenos Aires, na Argentina, do qual o cardeal Jorge Bergoglio, que é o nosso atual Papa Francisco, na altura era cardeal, fez uma investigação acerca de uma hóstia que também transformou-se em carne e em sangue. E eles mandaram uma partícula, não é, da carne e sangue para laboratórios prestigiosos, laboratórios de Nova York, sem disserem que era de uma hóstia consagrada. Era para ver o que é que eles iam descobrir acerca daquela análise, não é, daquela amostra. Os resultados foram impressionantes, meus amigos. Identificaram que a carne e o sangue eram verdadeiros, portanto não era nada de falso, nada de falsidades, nem de coisa. Pertencia à espécie humana, portanto era sangue e carne humana. A carne pertencia ao coração, era a parte do coração, pertencia à parte do coração. O grupo sanguíneo era AB. É um grupo sanguíneo muito famoso, encontra-se muito esse tipo de sangue ali na zona da Palestina. Estão a ver? Grupo AB. E depois, o que mais interessante é quando estavam a analisar o sangue, as células ainda estavam a palpitar, como se a gente
eles dizem, epá, isto parece que foi tirado há 5 minutos atrás, não é? O sangue para de palpitar 15 minutos depois de ser tirado, não é? Pouco tempo depois de ser tirado da pessoa. E isto foi enviado tipo 2 semanas depois do milagre acontecer. E ainda palpitava. Isto parece que foi tirado há pouquíssimo tempo. Isto de uma pessoa viva que está agora. Viva aqui. Como é que isto é possível? Portanto, estava fresco. E ainda se conserva isto. Depois esses milagres estão todos conservados e são todos... ninguém sabe como é que ficam tão bem conservados esse fenómeno. E depois com o sangue também, eles deduziram que, aliás da carne, do coração, eles deduziram que foi uma pessoa que foi imensamente torturada por causa de uns, agora não sei bem, mas é por causa acho que é dos golpes brancos e por causa de... tem várias características que eles dá para determinar se aquela pessoa sofreu bastante ou não, não é? Acontece ali uma reação qualquer no sangue. Portanto, vocês estão a ver, a partir daquela hóstia, o carne é verdadeiro, o sangue é verdadeiro, é da espécie humana, é do grupo AB, que é natural, mais natural da Palestina. Estava a palpitar como se fosse uma pessoa viva. E foi uma pessoa torturada. Isto não é Cristo, meus irmãos. Isto não foi Cristo. Isto não é Cristo que está ali na hóstia mesmo. Será que dá para acreditar agora? Isto já há muitos por aí. Estou-me a referir só a 3, não é? O de Santarém, Santo Lanciano e agora isto de Banho de Jazz, mas já há muitos por aí. Muitos por aí. São sinais que se calhar que o Senhor quer dar ao mundo para despertar a fé, para ver que... para a gente ver que a sua igreja e aquilo que a gente que foi ensinado desde os princípios da igreja é verdadeiro. É Cristo que está na hóstia na hóstia e no vinho consagrados. Portanto, vocês podem procurar aí no YouTube, Milagre Eucarístico Buenos Aires, por exemplo. Vocês vão ver lá um cientista com um bigodelinho, acho que ele também tem óculos. Acho que é isto tudo. Até tanto é que em Milagre de Lanciano há um fenómeno que ninguém consegue explicar, que o vinho, não é? O sangue de Cristo coagulou-se e formou-se umas bolinhas, umas pedrinhas. O que é engraçado é que se pesarem todas as bolinhas juntas numa balança tem um certo peso, não é? Mas se pesarem uma de cada vez apresenta o mesmo peso que todas juntas. Portanto, até Deus brinca com a massa dos objetos, os pesos das coisas, as massas. Isto são coisas que só na Igreja Católica que existe. Mais lado nenhum aconteceu essas coisas. Portanto, até depois eu vou-vos pôr um link aí, um site do YouTube para vocês verem um milagre que aconteceu e foi captado por uma máquina de filmar. Não que a hóstia transformasse em sangue nem em carne, mas no momento da consagração, que o sacerdote faz a consagração, a hóstia levanta-se de pronto da patena, levanta-se e levita ali por uns momentos, fica ali ninguém sabe porque o que vê-se nitidamente a hóstia a levantar-se. Isto aconteceu em Lourdes, na França, onde apareceu Nossa Senhora também lá. Portanto, meus irmãos, fiquem conscientes, acho que no meio disto tudo que estou aqui a dizer, acho que dá para convencer qualquer um que na hóstia e no vinho consagrado está Nosso Senhor Jesus Cristo, tal e qual como está no céu, a sua carne, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Por isso é que ir a uma missa, meus amigos, é das maiores graças que podemos ter. Podemos fazer, podemos adquirir, podemos participar, podemos tudo. Coragem, meus irmãos, e
sintam livres de procurar esses milagres, porque isto tem factos interessantíssimos. Ok? Que Nosso Senhor deu-me esta cruz agora de ficar um bocadinho doente. Agora vai rolar durante uma semana. O Senhor oferece de vez em quando essas cruzes, que seja tudo para os meus pecados e para os pecados de muitos por aí. São graças para a minha santificação. Portanto, rezem por mim, rezem para as catequeses que estão aí a ver ainda na Água-Alva, ok? Vocês podem ver nas postagens anteriores aquilo que estou a falar. Boas tardes e até para a semana, se Deus quiser.